nosso texto lá em Mateus capítulo 5, nossa meditação de hoje, mais uma vez sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos, por algumas quartas-feiras ainda, estudar a respeito de como o Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos no Sermão da Montanha. E nós temos nesses 3 capítulos aqui de Mateus, irmãos, se lêssemos e vivêssemos Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós estaríamos já, creio eu, em muitas coisas dentro da vontade de Deus, porque Jesus está aqui, como sabemos, falando do que Ele olhava, ou do que Ele olha, podemos colocar no presente, para o seu povo, para aqueles que são resgatados por Ele. O Sermão da Montanha tem alguns propósitos. Eu sei que eu tenho dito isso, mas é sempre bom repetirmos. Jesus estava ao mesmo tempo destruindo a doutrina dos fariseus. Ele estava mostrando que o que os fariseus faziam, uma religiosidade aparente, não era suficiente para salvar. Estava mostrando que ele não veio para estabelecer uma nova lei, mas que ele veio para viver a lei, mas a lei pura, a lei dada por Deus com pureza. Então Jesus destruía o ensino dos fariseus, estabelecia a lei de Moisés e mostrava para o seu povo, para os cidadãos dos céus, os cidadãos do seu reino, como deveriam viver, não segundo o ensino dos fariseus, mas segundo o ensino que ele dava ali. Existe uma quarta coisa que Jesus fazia no Sermão da Montanha. Ele mostrava que nenhum de nós pode preencher completamente os padrões de Deus. Os padrões de Deus são tão elevados que nós não podemos alcançar. Por isso, quando Jesus fala sobre homicídio, os fariseus pensavam: nós cumprimos isso, nós não matamos as pessoas. Mas Jesus pegava o que Moisés ensinou e trazia mais luz sobre isso, e dizia: Deus não está apenas olhando para o ato em si de tirar a vida de outra pessoa, mas do que está no coração do homem. Então o ódio que leva ao homicídio é reprovável. O desprezo que leva ao homicídio é reprovável. O julgamento humano que leva ao homicídio é reprovável. E mesmo que você nunca venha a matar alguém, se você já odiou alguém, então você é culpado desse pecado. Se você desprezou alguém como se aquela pessoa não precisasse existir, você é culpado desse pecado. Se você julgou alguém dizendo ele merecia morrer, você é culpado desse pecado, porque nós não somos melhores do que os outros homens, mas estamos todos debaixo de condenação, e Cristo veio para nos livrar. E é isso que ele ensinava, que o padrão dele é mais excelente. E aqui a gente começa a ler no verso 27 que ele vai dar um padrão mais excelente para o pecado que os judeus vão apontar como adultério. E Jesus vai dizer, vai muito além do adultério. Começa com o que está, adivinha onde? No coração. No coração. E ele vai dizer, assim como o homicídio está para o ódio, ou deixa eu falar diferente, assim como o ódio está para o homicídio, a cobiça está para o adultério. Não é bom o suficiente apenas não adulterar. Jesus está ensinando que o que está no coração é observado por Deus. E os fariseus eram cheios disso. Os fariseus eram cheios de odiar aos outros, desprezar, julgar os seus semelhantes por se considerarem melhores do que outros. Eles eram cheios de cobiça. E em todas essas coisas, Jesus estava mostrando que eles eram culpados.
e que a religiosidade deles não podia salvar, que os ensinos deles não podiam salvar, que o padrão de Jesus é o padrão dado por Moisés, mas na sua mais excelente interpretação. E portanto, nenhum de nós, homens, nascidos de mulher, como na Bíblia vai falar, somos capazes de preencher a lei de Deus. Jesus Cristo sim, Jesus Cristo capaz de cumprir toda a lei. E hoje, irmãos, nós não vamos falar sobre o pecado aqui da cobiça ou do adultério. Nós vamos deixar para falar isso, já adianto a vocês que estão aqui e aqueles dos nossos irmãos que acompanham também. Nós vamos falar disso no nosso estudo de domingo pela manhã, às 9h15. Nós vamos falar disso não esse domingo, mas nós vamos usar alguns domingos para estudar esse trecho especificamente, que vai do verso 27 ao verso 32. Aqui, na quarta-feira, nós vamos hoje passar rapidamente por ele e nós vamos olhar mais uma vez para o sentido geral do ensino. Cristo está olhando para o nosso coração. Verso 27 diz assim, do capítulo 5: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração ou pensamentos, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. A gente vai parar aqui. E como eu disse, hoje nós não vamos, na nossa meditação aqui, que é breve, mergulhar nesse tema. Nós vamos estudar aqui entre adultos e casais às 9h15, porque tem muita coisa aqui para aprendermos, mas eu vou chamar a atenção de um detalhe. Jesus está mostrando aqui mais uma vez que o que importa aos olhos dele é o que está no coração. Os judeus, nós vamos falar mais disso depois no domingo pela manhã, os judeus, eles entendiam que não deveriam adulterar, mas eles não entendiam que eles não deveriam permitir que a cobiça subisse ao coração deles. Inclusive, quando Jesus fala aqui do divórcio, ele está falando que a origem é a mesma. A origem é a mesma. A cobiça por alguém que não é esposa levava eles a: tá bom, eu não vou adulterar, o que eu vou fazer? Eu me divorcio e caso de novo. E Jesus está dizendo: é a mesma coisa. A origem é a mesma. Mas hoje, então, nós vamos dedicar aqui 20 minutos a falar sobre como Moisés também demonstrou na lei de Deus, ali escrita por ele, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que Deus se importa com o coração. Porque talvez algumas pessoas, e mesmo nós estudando aqui, pensemos assim: Jesus está redefinindo, eu espero não ser confuso aqui, né? Deus me ajude a ser claro. Alguns talvez pensem: Jesus está redefinindo a lei, o que alguns chamariam, não sei se vocês já ouviram essa expressão, de releitura. É uma coisa que aconteceu e Jesus está aqui dando uma nova interpretação. E nós vamos ver que não, Jesus não está dando uma nova interpretação. A interpretação da lei sempre foi essa. Deus sempre quis observar o que está no coração do homem. Os homens é que não fizeram a leitura correta e muitas vezes se colocam a ser religiosos,
Isso acontece hoje nos nossos dias. Talvez muitas pessoas, elas não se importam com o que está no coração delas, mas em termos de aparência, elas estão preocupadas em serem religiosos e vão a uma igreja no domingo e participam de alguma cerimônia, e as pessoas olham para essa pessoa e dizem: ah, ele é um religioso. Isso aconteceu na época de Jesus, acontecia já antes de Jesus, porque os homens são dados, esse é um pecado do homem, a querer uma aparência de piedade, uma aparência de alguém que é temente a Deus, mas não o temor a Deus no coração. Uma coisa para lembrarmos também: Deus quer o coração do homem porque Deus quer um relacionamento sincero de amor. Essa definição deveria ser simples, mas muita gente não entende. Deus não quer aparência, Deus quer o coração, porque Deus quer um relacionamento sincero de amor com os homens. A lei foi dada depois do resgate. Quando nós pensamos na nação de Israel, poderia perguntar para vocês aqui. Aliás, a Sandra outro dia sugeria que eu fizesse perguntas, né, para ver se está todo mundo acordado. Aí a Amanda falou: ótimo, né, pode fazer perguntas que eu quero responder. Eu poderia perguntar: o que veio antes na vida da nação de Israel? O resgate ou a lei? Veio primeiro o resgate. Primeiro Deus tirou a nação de Israel do Egito e depois, lá no deserto, deu a lei. E assim na vida de um salvo, não vem primeiro a lei e depois o resgate, vem primeiro o resgate e depois a lei. Deus nos salva como nós somos e depois Ele nos dá a sua palavra, a sua lei para seguirmos. E nós servimos a Deus hoje na igreja demonstrando obediência, mas isso vale quando fomos resgatados. Isso vem depois de um compromisso com Deus, vem depois da redenção. E Israel é um símbolo disso. Primeiro eles foram tirados do Egito, redimidos, resgatados, e depois Deus lhes deu a lei. A primeira coisa que é necessário que todo homem faça, nós conhecemos, está lá em Romanos. No finalzinho de Romanos, eu gosto desse verso. Ele não é tão usado, tão conhecido, mas quando estudamos Romanos aqui, ele ficou na minha cabeça. Romanos capítulo 16. Note como a carta acaba. A carta de Romanos capítulo 16, aos Romanos, no capítulo 16, acaba da seguinte forma, verso 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Vamos parar aqui um pouquinho. A gente sabe, tem visto que mistério, quando Paulo fala de mistério, quase sempre, se não sempre, ele está falando da revelação que para os judeus e para o mundo era um mistério, de que Jesus Cristo é o Messias. O Messias prometido é o Senhor Jesus. Esse é o mistério. Então ele está falando que, olha, o nosso Deus é poderoso para confirmar a todos na pregação desta verdade, de que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. Isso está oculto desde o tempo eterno, desde sempre Jesus Cristo é o Salvador, mas foi revelado agora. Verso 26: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Ele já estava profetizado, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações. Eu gosto dessa expressão que vem aqui, para a obediência da fé. A primeira obediência que todo homem deve a Deus é a obediência da fé, é crer no que Deus diz, é receber como verdade o que Deus diz. Esse é o primeiro ato de obediência de um homem para com Deus. Senhor, eu creio no que o Senhor fala.
eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Sendo esse o primeiro ato de obediência, aí Deus nos ensina a sua lei, aquilo que devemos fazer, como devemos viver, não para sermos salvos agora, mas para glorificarmos a Ele. E lá em Deuteronômio capítulo 6, e hoje nós vamos ver em mais 10, 15 minutos esse capítulo. Alguém disse uma vez que Deuteronômio capítulo 6 é o coração da lei. Se você quer entender um resumo da lei de Moisés, você deveria ler Deuteronômio capítulo 6. Porque aqui Moisés vai explicar ao povo aquilo que nós estamos falando, que Jesus também explicou. Que Deus se importa com o coração, que Deus quer um relacionamento sincero de amor, não quer religiosidade, não quer aparência. E nós vamos ler esse capítulo aqui, não todos os versículos, e vocês vão ver como que Moisés ensinou aqui. Você pode marcar isso se quiser. O que Moisés explicou em Deuteronômio capítulo 6 é o que Jesus explicava em Mateus capítulo 5, que Deus se importa com o coração. Verso 1 e 2, e nós vamos fazer comentários breves aqui. Nossa meditação vai ficar em cima de alguns comentários desse capítulo. Estes, verso 1 diz: pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis, ou para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos, ou seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Vem aqui então a primeira ordem, por assim dizer, que Moisés está dando ao povo, tendo ele mesmo recebido de Deus: temor. E temor não é uma atitude para com Deus de aparência. Temor para com Deus é uma atitude de coração, porque Deus conhece o coração. Diante dos homens eu posso ter um aparente temor, eu posso estar diante de alguém parecendo amar e respeitar aquela pessoa, eu posso estar diante de uma autoridade, ou mesmo do meu pai, ou de alguém na família, eu estou parecendo amar e respeitar, mas lá nos meus pensamentos eu estou zombando daquilo. Como Deus conhece os pensamentos, aquilo seria absurdo. Seria como se eu estivesse, de novo, para ilustrar aqui, eu estivesse diante de alguém tendo algumas atitudes de respeito, mas falando em voz alta, achando que ninguém ouve, algo que zomba, que despreza aquela pessoa, como se ela não pudesse ouvir. Deus se importa com o temor, e temor está no coração e não na aparência. Verso 3 a 6: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus quer um relacionamento de amor no coração, de coração. E para termos um relacionamento de coração para com Deus, Ele precisa ser o único Senhor, o único Deus. E aqui não é difícil de nós entendermos, o casamento representa isso. Para termos um relacionamento de amor com nossas esposas, elas precisam ser únicas, e vice-versa. E os maridos precisam ser únicos, e Deus precisa ser único. E aqui nós temos um relacionamento que envolve coração, não religiosidade. A religiosidade pode ter vários deuses, o coração só pode ter um Deus.
Verso 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Note quantas vezes Moisés fala de coração aqui. Ele está deixando claro o que Jesus deixava claro no Sermão da Montanha. E desculpem, portanto, repetir isso, mas é importante para nós. Deus se importa com o coração. Ele quer um relacionamento verdadeiro. Quando Deus é o nosso único Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, isso está guardado no nosso coração. O coração é o nosso íntimo, os nossos pensamentos. É a nossa razão aponta para Deus como nosso Senhor. Versos 7 a 9: Nós devemos amar de coração, guardando no nosso coração e ensinando os nossos filhos a amarem a Deus de coração também. Verso 7 diz: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Uma série de coisas que Moisés vai dizer aqui para nos ensinar aquilo que nós devemos aprender. Nós somos seres esquecidos. Para que uma coisa esteja no nosso coração, e por mais uma vez, por coração nós estamos falando de pensamentos, nós precisamos conviver com aquilo. Nós precisamos ter uma relação verdadeira com Deus. Religiosidade não é verdadeira. Religiosidade é ir à igreja no domingo, sair de lá e viver como se Deus não existisse. E quando chega no outro domingo, vai lá de novo e cumpre mais uma vez um ritual. Isso é religiosidade. Não há coração nisso. Quando nós amamos a Deus e temos um relacionamento verdadeiro com Deus, isso vai ser vivo na nossa vida. E nós vamos nos lembrar constantemente, porque nós vamos ter isso vivo ao nosso redor. E devemos ensinar aos nossos filhos dessa forma. Pergunta que devemos nos fazer: nós estamos criando religiosos em casa? Ou estamos ensinando os nossos filhos a amarem a Deus de coração? Porque se estamos criando religiosos, nós não estamos direcionando eles da forma correta. Verso 13 a 15, caminhando para o fim aqui: o amor é fiel e fidelidade é exclusiva. Da mesma forma que no casamento, amor exige fidelidade, fidelidade exige exclusividade. Para com Deus é a mesma coisa. Verso 13 diz: o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele, o Senhor Deus, é que está no centro da nossa vida. Verso 14: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Que foi exatamente o que aconteceu com Israel. A nação de Israel persiste pela graça e misericórdia de Deus, mas eles foram por muitas vezes tirados da terra deles, destruídos da terra que Deus lhes deu. Por quê? Porque faltou fidelidade. Por que faltou fidelidade, exclusividade? Porque eles se tornaram religiosos. E um religioso pode ter vários deuses. Um religioso pode ir no domingo à igreja e na segunda-feira estar seguindo outro Deus. Pode ser o dinheiro, e na terça-feira pode estar seguindo outro Deus. Pode ser um ídolo, uma pessoa que tanto admira que faz dela o seu Deus, assistindo na televisão. A religiosidade permite vários deuses. O relacionamento de coração para com Deus não.
Por isso Deus exigia que nenhum outro Deus estivesse diante de Israel, porque Ele queria um relacionamento de amor. Não é um capricho de Deus aqui. Alguém pode falar, é um capricho de Deus. Não é. Primeiro, que Ele tem todo o direito como nosso Criador. Segundo, que sendo nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Nós somos devedores a Deus por toda a eternidade. Nós jamais poderemos cobrir, pagar aquilo que foi feito por nós. Quando algo é colocado, nós sabemos disso, no lugar de Deus, isso se chama idolatria e implica, por exemplo, na avareza. Avareza é idolatria, amor ao dinheiro, o cuidado com os heróis da vida, com as pessoas, que as pessoas fazem delas seus heróis e praticamente seus deuses. Verso 16: Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Aqui a gente não vai falar muito disso. Moisés está sendo sucinto porque aquela geração sabia do que ele falava. A gente poderia aqui ler a situação, mas ele está falando mais uma vez de um relacionamento de coração, porque está falando de uma ocasião onde eles murmuraram contra Deus no seu coração. Usaram os lábios também, é verdade, mas murmuraram no coração. Relacionamento de coração implica em verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão, sermos gratos em verdade pelo que temos. Nós podemos falhar nisso, podemos ter um relacionamento, podemos ser salvos, buscar um relacionamento de coração com Deus, mas no nosso coração não existe gratidão por aquilo que Ele faz, existe reclamação. E nós estamos caindo no ponto que Israel caiu aqui, o verso 16: Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Ingratidão pelas bênçãos de Deus. Para terminarmos, verso 20: Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aqui ele vai mais uma vez mostrar que Deus quer um relacionamento de coração, porque ele vai inclusive explicar todos aqueles simbolismos e rituais, toda a lei que Deus deixou aos judeus. Poderíamos falar da circuncisão, poderíamos falar do sacrifício dos cordeiros, e como falamos outro dia, tudo isso são bilhetes, lembretes que Deus deixou para que a nação de Israel tivesse um relacionamento de coração para com Deus. Nós temos hoje lembretes quando vamos à igreja, quando vemos um batismo, quando celebramos a ceia, são lembretes para que nós tenhamos um relacionamento de coração para com Deus. Então, quando os filhos perguntarem: para que servem essas coisas? Verso 21: Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, nós éramos escravos. Porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Relacionamento de amor. Deus nos amou e nos resgatou. E o Senhor, verso 22, aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Deus poderosamente resgatou a nação, assim como quando somos salvos, Deus poderosamente nos resgata da nossa velha vida, nos dá uma nova vida, nos coloca num relacionamento de amor com Ele, nos transporta do reino das trevas, como Colossenses 1:13, para o reino do Filho do seu amor. Verso 23: E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Isso aqui também é um símbolo do que Deus faz na nossa vida. E o Senhor, verso 24 e 25, para terminarmos: E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos depois do resgate, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Deus nos dá a sua lei, Ele nos resgata e nos dá a sua lei para que nós vivamos para nosso bem.
Porque a lei de Deus não é ruim. Ela não é cercear a liberdade, como alguns pensam, tirar a liberdade dos crentes. Tudo que Deus diz ao homem para fazer é bom. E se você não acredita nisso, você não tem fé naquilo que Deus diz. Tudo que Deus diz é bom, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Deus quer um relacionamento de amor, que começa num resgate, pela obediência da fé, o primeiro ato de obediência que qualquer homem pode ter diante de Deus, e depois recebe a instrução de Deus na sua palavra. Para quê? Para ser salvo? Não, nós já fomos salvos, mas para nosso bem, para que Ele nos abençoe, para que vivamos debaixo da misericórdia, da graça dEle. Se nós desobedecermos, nós somos dignos de disciplina de Deus, mas Ele continua nos guardando, porque Ele é fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele cuida de nós. O verso 25 diz: e será para nós justiça. Nós podemos testemunhar. Aqui ele está falando do testemunho público que podemos dar, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando somos obedientes a Deus, nós podemos testemunhar que Ele nos faz bem e que é bom servir a Deus. É bom, vou terminar como começamos, é bom ter um relacionamento de amor com Ele. Amém? Vamos encerrar nosso culto hoje